Oi, eu sou a Tamires, bem-vindo ao meu canal Aqui Lemos com Calma. Tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar sobre alguns livros que me dão raiva, que me dão ranço, que me dão... Sabe aquele livro que você lê e você fica pensando assim, cara, por que eu tô lendo isso? Só que ao mesmo tempo, você fica curiosa pra saber o que vai acontecer. E aí você continua lendo. E aí você fala assim, cara, por que eu abandonei essa leitura? Que é livros que dão vontade de você socar os personagens, dá vontade de você ir lá e dar 3 tapas na cara do autor. São livros que dão vontade de, sabe, arranhar o rosto até sangrar. Tanto ódio que você passa na leitura. Então hoje eu vou listar aqui alguns livros que me deram, que me trouxeram esse sentimento intenso de ódio, que fizeram, sabe, pensar muito do porquê eu continuei lendo aqueles livros. Quantas horas que eu desperdicei da minha vida com aquela leitura. Mas hoje eu posso dizer que esses livros são ruins porque eu li eles. Eu não abandonei, eu li, eu fui, eu segui, eu fui guerreira. Bom, antes de mais nada, se você não me segue, por gentileza, né, se inscreva aí no canal, deixa um comentário, deixa seu curtir, compartilha com o amiguinho e passa a seguir a gente lá no Instagram. Também tem a gente no TikTok. Vai lá, Aqui Lemos com Calma. Então, bora pra lista. Ó, eu resolvi começar com um que ele me irritou, mas ele não me irritou a ponto de me instigar o suficiente para eu continuar lendo a série. Vou começar com um leve em termos de escrita. Assim, a autora, ela me trouxe elementos ali que me deram ranço. Ela fez com que eu pegasse ódio tanto da mocinha quanto do mocinho, que não são bem mocinho e mocinho, são, não sei, é um meio termo ali. Então ela fez com que eu tivesse ódio desses personagens, mas não me fez odiar tanto, o bastante, para eu querer saber o que ia acontecer com esses personagens. É que vocês me entendem. O primeiro da lista é Belo Desastre. Belo Desastre. É esse livro. Gente, quando eu vi a resenha, as pessoas falando sobre esse livro, eu imaginei uma coisa totalmente diferente quando eu peguei para leitura, tá? A gente estava muito naquela época de leituras em que o mocinho e a mocinha tinham uma relação mais tóxica, bem tóxica, na verdade, e as pessoas ainda romantizavam isso. Eu não sei se essa época já passou, acredito que não, porque a onda Dark Romance aí tá muito em alta, ou Dark Academy, sei lá como é que se fala. Pra mim é tudo livro bosta, com romance bosta, que as pessoas ficam romantizando situações que não faz sentido na minha cabeça. E esse livro, Belo Desastre, é um desses. Aqui a gente vai contar a história da Abby, era Abby o nome da mocinha, e a Abby, ela tem uma mocinha lá na faculdade, então ela é bem, assim, toda certinha, bonitinha, e ela conhece o Travis, né? Ela vai numa luta clandestina e ela conhece esse Travis que estava lá lutando. E de repente é um interesse e não é o interesse dela ali ao mesmo tempo. E os dois vão começar a se alfinetar. Parece que acontece uma coisa lá no campus dela, em que ela não tem mais acesso à água quente, acho que caldeira queima, uma coisa assim. E ela precisa ir morar no apartamento que, pasmem, a Travis está lá. Ai, gente, esse livro ele me irritou de formas assim, enormes, enormes, enormes. Eu acho que começava com o apelido que o Travis tinha pra Abby, que agora eu não me recordo qual, mas eu sei que o apelido me irritava. E a forma que a Abby também se mostrava ser uma mocinha, eu faço tudo direitinho, tudo certinho. E lá no final do livro a gente vê que não era bem assim. Que o Travis, ele tinha ali, ele era até bom comparado ao que a Abby era, né? E é um livro que, sinceramente, eu não consegui tirar nada de bom. Não me trouxe nenhum conhecimento interessante. Ou talvez o de lutas clandestinas. Mas, cara, Clube da Luta me trouxe mais informações sobre lutas clandestinas do que esse livro. E é um livro melhor. Tanto o livro quanto o filme é bem melhor. Eu passei um nível de raiva com esse livro, foi mediano. Mediano. Foi um nível de raiva mediano. Tive muita raiva da Abby, mais raiva ainda do Travis, que ele tem umas atitudes muito babacas. A Abby tem outras atitudes mais babacas ainda. Ela tem uma mania de deixar, sabe essas pessoas que têm hábito de deixar um outro carinha? Que ela sabe que o carinha tá afim dela, mas ela não tem interesse nenhum no cara. Tem muitas mulheres assim, não só mulheres, homens também, que deixa essa pessoa em stand-by. E essa pessoa fica em stand-by e você fica alimentando, né? Você sabe que a pessoa tá afim. E você fica alimentando essa esperança na pessoa, mas você tem certeza
você tá ciente que você nunca vai dar uma chance pra essa pessoa. Mas você tem um ego tão grande ou tão frágil que você não pode liberar essa pessoa pra outra, né? Liberar ela pro mundo pra ela se apaixonar por outra pessoa, que você tem que deixar ela ali, ó. Eu não recomendo esse livro pra ninguém, o pessoal gosta bastante desse livro, né? E tem várias sequências, e a família toda, né, como é que é o nome deles? Eu nem lembro o nome deles. Era Maddox. Tem a família inteira, aí o livro da família inteira, todos os irmãos, porque Travis, claro, tem muitos irmãos, para poder gerar bastante livro. E aí, um outro, esse me irritou. Sabe o que esse me irritou? Esse que eu vou citar, é que ele tem uma premissa que eu gosto bastante, que é sobrenatural. E aí, cara, esse me deixou irritada porque ele me prometeu, quer dizer, me foi prometido, né, um romance sobrenatural, e não foi isso que eu encontrei. Não teve romance, não teve aventura, não teve nada. O que vem de sobrenatural chega a ser até idiota, porque não é o principal do livro, e as mitologias são confusas, e muitas vezes elas estão ali para serem desrespeitadas, né? Ao mesmo tempo que aquela entidade tem uma força sobrenatural, essa força ela é subjugada por algo totalmente besta. Aqui nós estamos falando da série House of Night, o primeiro livro da série que é Marcada. Esse eu li mais de um livro, tá? Eu parei lá em Queimada, que eu acredito que seja o quarto livro da série, que foi quando eu falei, quarto, se bobear até mais, tá, gente? Eu não tenho certeza. Mas deve ser em torno de 4, eu acredito que seja 4. Essa série tem mais de 10 livros e eu não tenho, eu me recuso a acreditar que eu li mais de 4 livros, tá? Mas eu acho que eu abandonei ele, tenho quase certeza que foi no quarto, mas eu sei que foi no livro Queimada, que foi quando eu falei assim, pronto, deu pra mim, não dá mais, chega. Nesse livro a gente vai contar a história da Zoe. Era Zoe o nome da menina? Acho que era Zoe. E a Zoe, ela era escolhida pela deusa Nyx, né? Foi marcada, o nome. Ela foi marcada pela deusa Nyx, que é a deusa da noite. E a partir do momento que ela é marcada pela deusa Nyx, né, que ela é revelada, né, essa predecessora, parece que é predecessora, não me recordo ao certo, dessa deusa, ela vai morar lá na casa, sei lá o que, das plantas, que tem um monte de gente sobrenatural e que a pessoa tem um poder diferente. Então parece que tem pessoas ali que são vampiros, pessoas que são lobos, não entendi muito bem, até agora estou tentando entender, mas eu sei que vampiros têm. Sei que vampiros têm, e tem muitas pessoas que são ligadas aos seus poderes com esses deuses, né? E ela vai morar nessa morada da noite. Acho que era morada da noite o nome do lugar. Aí a gente vai ter interesses românticos aí. A gente vai ter muitos interesses românticos. Essa autora, Psycast, eu acho que são duas, né? São duas autoras. Acho que é mãe e filha que escrevem esses livros. Posso estar errada, vou corrigir na edição. Mas elas têm um negócio com um triângulo amoroso é impressionante. Todo mundo cai de amores por essa protagonista. Você, em primeiro momento, fica interessado pela história porque ela foi, né, escolhida, gente, a saga do herói. A saga do herói você quer saber. Você vai lá assim, e quer seguir aquela história. Então eu comecei a ler e aí fui. Beleza, ela tem um poder. E ela vai para um lugar treinar esse poder. Beleza, tudo bem. E a gente vai seguindo isso, vai seguindo, e de repente a gente começa a perceber que esse poder não é o principal ali da temática do livro. Existem outros poderes também, e é utilizado isso de uma forma banal. É mais para poder marcar, né, a transição ali da história, não necessariamente para ter um peso real dentro da narrativa, não é o principal. Tanto que tem momentos, principalmente no quarto livro, que aparece um deus lá que ele é muito forte e que a nossa protagonista consegue vencê-lo sem ela ter o treinamento. Aliás, o treinamento, ele é pífio, né? Todas as relações ali dentro do livro, da narrativa, tem conotação sexual, e é um livro adolescente, mas não parece ser. Eu acho que é um livro adolescente, tenho certeza, mas eu acredito que seja adolescente, porque a história em si ela é narrada de uma forma muito pobre, extremamente pobre. E aí me passa essa vibe de adolescente, talvez eu esteja errado. E aí passamos para um outro livro, esse foi o famosinho, queridinho de muita gente, que eu li os 3, na verdade os 4, ou foi os 5, não me recordo, vou colocar aí. Eu sei que eu li até Coroa. Estou falando de A Seleção. Fiquei ouvindo falar muito sobre essa distopia, muita gente recomendando, achando super, nossa, supra-sumo da inteligência da autora. O mundo hiper mega construído. Pensei, vai dar bom.
Fui ler a seleção e, pasme, me irritei. Mas me irritei de uma forma impressionante. E continuei me irritando conforme foram passando as páginas. Terminei o livro irritada. Fui ter que ler o segundo livro para poder saber como é que ia terminar aquilo dali. E fui pro terceiro livro para poder saber se ia terminar mesmo bem aquilo dali. O que me irritou em A Seleção? Aqui a gente vai contar a história da América. A América é de uma casta baixa. Acho que ela era casta, sei lá qual era a casta dela. Mas era baixa. Né? Não era uma casta muito que tinha muito prestígio, né? Aqui o mundo é dividido sobre castas, então, e nessas castas as pessoas têm alguns poderes. Poderes não, tem a ver mais com a sua profissão, é isso. Esse mundo, se eu não me engano, não tem magia. Já perde aí. E aí, beleza, é uma distopia onde nós temos uma monarquia, mas ao mesmo tempo a gente tem rebeldes também que não gostam dessa monarquia, que parece que antes não éramos uma monarquia, éramos outra coisa. E esse mundo foi dividido em castas, e tem as pessoas que é o número 1, número 2, número 3, e aí logo me pensa nas castas indianas. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu pensei lá na novela Caminho das Índias, porque quando eu não assisti Caminho das Índias, mas eu me lembro muito das pessoas comentarem, falando do Dalish, e aí eu lembro que eu fui pesquisar sobre, e pesquisei sobre o sistema de castas da Índia, e fiquei abismada com esse sistema de castas, achei muito interessante, mas isso não me fez assistir a novela, mas achei muito legal. Quer dizer, assim, não diria legal, mas achei interessante, essa é a palavra. E esse livro tem isso também. Então, para mim, não foi, que ideia genial, maravilhosa, porque ela se baseou ali, óbvio. Depois, a América, ela faz parte desse sistema e ela é do grupo dos artistas, se não me engano. E ela vai ser escolhida lá para poder participar da seleção com o príncipe, que eu não me lembro mais o nome do príncipe. E tem toda aquela monte de garota, parecendo um grande, sei lá, reality show, sabe? E foi isso que eu pensei. E esse livro tem um quê de jogos vorazes, mas sem toda a carnificina, que eu fiquei, nossa, parece que as duas autoras são amigas. Elas escreveram coisas muito parecidas, sabe? Achei muito parecido o jeito que elas escreveram. O diferencial é que a Suzanne Collins, ela teve ali um aprofundamento maior na questão da política, coisa que não temos no livro, né, na série Seleção. E eu fui lendo esse livro, por quê? Porque eu queria saber quem ele queria escolher, né? Claro, eu queria saber quem ele escolher. E outro que eu era time Aspen. Era Aspen o nome do outro rapaz? Acho que era. Eu gostava mais dele. Depois eu passei a não gostar. Mas de início eu tinha mais interesse nele do que no próprio príncipe. Acho que era Max o nome dele. E depois eu parei e comecei a refletir sobre algumas atitudes ali do Aspen, que ele é de uma classe bem inferior, que não eram muito legais. E aí eu deixei de gostar dele. Mas eu também não gostava do príncipe. Eu tinha um rapazinho lá, né, no meio de tudo isso, que eu fiquei mais interessada nesse rapazinho também. Mas eu queria saber mais da história, eu queria saber mais do mundo, eu queria saber como é que a autora ia deixar toda essa questão de, sabe, vestidos, reality show, ia vir para a parte política. Só que isso não aconteceu. Não houve desenvolvimento de nenhum mundo, não houve desenvolvimento da parte política. Todas as interações que aconteceram ali, tem uma parte que eles atacam até. Onde era? A própria casa real lá. Achei tão ruim. E sabe o que seria legal? Se a América saísse daquele meio e fosse viver lá no meio do povo, sem uma casca menor, mais inferior, e ela tivesse que galgar aí, sei lá. Teria que ter uma redenção dessa personagem que não teve. Foi só uma personagem que casou bem e que é privilegiada, é isso. E esse livro me irritou de várias formas, mas principalmente pela questão da construção de mundo e pela falta de aprofundamento desse mundo e de um potencial desperdiçado. Foi focado somente no romance, todo aquele mundo, todas aquelas casas, toda aquela problemática, elas estavam ali só de plano de fundo, não era realmente o que importava, porque o amor ia vencer, tá entendendo? Isso foi me irritando de uma certa forma que eu só fui lendo os outros livros, porque eu queria, não, peraí, eu preciso saber se essa autora vai continuar com isso. E ela continuou, e depois, mais pra frente, quando vem o livro da filha dela, né, da filha da América, e você fala assim, é a mesma coisa, cara, é a mesma coisa. Tipo,
sei lá, não tem mais ideia, ninguém falou pra senhora que não tá legal isso aqui. O pessoal gosta bastante desses livros, eles fazem muito sucesso, e aí eu acredito que as pessoas não se irritam com eles, como eu me irritei. Aí só continuou produzindo. E o livro da filha dela eu até gostei um pouco mais do que os outros livros aí da própria seleção. Achei o livro da filha dela muito mais profundo, pelo menos em questões, né, privilegiadas, sabe, problema de rico? A filha dela tem aqueles problemas de rico, sabe? Ai, quem eu escolho? Ai, eu vou governar o país? Ai, que difícil, né? E por último, né, mas não menos importante, que me irritou, esse foi um livro aqui. E, cara, eu li 5 livros, esse eu lembro. Foram 5 livros lidos. Ainda bem que eu não comprei nenhum desses livros, todos eles foram emprestados da biblioteca. Muito obrigada, Biblioteca de São Paulo, por ter me emprestado esses livros. E eu passei muita raiva. Eu passei muita raiva. Acho que foi lá em meados de 2017 que eu li esses livros. Talvez, não tenho certeza. Gente, sinceramente. Aqui nós estamos falando de quê? After. After. Ai, ai. After, deixa eu contar a história da Tess. A Tess, é a Tess do Radinho, né? Esses eu não esqueço o nome, porque, sabe, eu dá vontade até de tatuar quem eu odeio mais, Tess ou Radinho, não sei. E a Tess, ela tá indo pra faculdade, é uma caloura, ela sempre fez tudo certinho na vida dela, sempre foi aquela, sabe, o primor dos olhos da mãe dela. E ela tem um namorado que é perfeito, como ela, que não está indo para a mesma faculdade que ela, mas estamos ainda. Chegando lá nessa faculdade, ela vai fazer. A sua colega de quarto é uma menina um pouco meio doidinha, e que tem um amigo mais esquisito, todo tatuado, sabe, rabugento, mas muito gato. E a Tess, ela se vê envolvida aí com essas pessoas, e rapidamente ela esquece de toda a boa criação que ela teve. Rapidamente ela se esquece daquele namorado certinho que ela deixou também lá na cidade dela, para poder se interessar por esse rapaz tatuado aí, com passado obscuro. Esse livro é um lixo. Ai, cara. E, gente, quando eu fui ler esse livro, eu já tinha ouvido falar, né, algumas pessoas comentando, falando assim que era maravilhoso. Eu tinha ouvido só gente falando que era bom. E eu não sabia que esse livro foi uma adaptação que a autora começou a escrever no WhatsApp, né? No WhatsApp. E como eu não sabia, e eu não sou uma consumidora do WhatsApp, é, eu não imaginei que seria algo assim. Parece que ela só imprimiu, ou pegou o que ela escreveu lá do WhatsApp e colocou no livro, assim, uma revisão, enfim. E o interessante desse livro é que ele tem uns ganchos, né? Ele usa aquele negócio de capítulos que sempre te deixa com um gancho para o próximo capítulo, porque é uma sequência, né, lá do WhatsApp mesmo, para que você continue sempre clicando para ler mais e mais sobre a história. E são livros grandes, eu acho que tem mais de 600 páginas o primeiro livro, e os outros vão nessa sequência, de 400, 500, 600 páginas, não me recordo todas as páginas, mas eu li 5 livros. E aí, quando chegou no sexto, que era o livro que ia contar toda a redenção do Hardin, ele ia contar a infância dele, as coisas que ele passou, eu juro por Deus, eu peguei, mas eu só passei os olhos, assim, passei os olhos no texto e me convenci de que eu não precisava daquilo. E aí eu parei de ler sobre essa história, porque é um livro que eu juro, quando eu estava lendo, eu tinha vontade de pegar um livro, de rasgar ele. Eu tinha esse ímpeto. Quando ele estava nas minhas mãos, eu estava fazendo a leitura daquele livro, a minha vontade era de rasgar ele todinho, porque ele me irritava de uma forma impressionante. Não era só o Hardin que me irritava, a Tessa me irritava também. Mas a Tessa eu passo um pano para ela, porque ela só estava refletindo as ações do Hardin. O Hardin fazia aquilo com ela e ela entendia que ela tinha que fazer também. Então ela só revidava com o que ela conhecia, com que ela era atacada e ela atacava de volta. Mas foram tantas idas e vindas desse casal, tantas coisas tóxicas. Para vocês terem uma ideia, no início do livro, o primeiro livro, na verdade, a Tessa começa a ter esse envolvimento com o Hardin, para depois ela descobrir que ele fez uma aposta para poder tirar a virgindade da menina. E sinceramente, isso daí já não é spoiler, tem até filme, se o pessoal não sabe sobre isso, me pouco, né? E é melhor ficar sabendo logo pra não ir ler essa porcaria. E aí eu fiquei assim, cara, não é possível, né? Depois de tudo que acontece nesse livro, já tava desde o início ali da história,
A autora ela não é muito boa em esconder para onde ela está indo. Então, você vai lendo e você já percebe para onde aquela história vai indo. E ela vai exatamente para onde você percebe que ela está indo. O que você não imaginou é que durante todo esse percurso teria tantas brigas entre esse casal. São brigas astronômicas, seguidas de muitas relações. Então, eles brigam, tem uma relação, briga, tem uma relação. E aí, quando chega lá no final, você fala assim, não, eu preciso ir pro segundo livro, porque eu preciso saber, porque não é possível que essa moça vai perdoar esse rapaz. Não. Eu lembro que quando eu li, eu pensei, eu tive uma vã esperança de que no segundo livro a autora ia fazer com que a Tess encontrasse uma outra pessoa que realmente se importasse com os sentimentos dela, tipo o Landon, né, que era o irmão lá do Hardin. Mas não podia ser, tinha que ser uma pessoa que não tivesse nada a ver com o Hardin. E aí eu tive essa vã esperança de que isso ia mudar, que não era possível, não era possível que essa menina ia continuar com aquele mesmo cara. Não, ela não ia perdoar isso. E no segundo livro ela perdoa. No terceiro, e no quarto, e no quinto, e a vida toda. Nossa, insuportável. A única coisa que eu gostei desse livro foi o epílogo. Então, um dos epílogos muito mais bem escritos que eu já vi. Tipo, curto, mas não tão curto, com bastante informações assim interessantes. Foi um dos melhores epílogos que eu li de livros de romance. Mas tirando isso, nossa. E a autora não escreve mal. Olha, ela tem até uma escrita interessante. Então, se você trabalhar ali com ela, ela vai conseguir desenvolver textos mais descritivos e nem tão com tantos diálogos, que tem bastante, e não ser tão repetitiva, porque eu acho que ela é bastante repetitiva nessa série, mas ela é repetitiva porque é o formato que ela tinha escrito, né? Ela só parece que ela só transcreveu o que estava lá no WhatsApp e passou por livro. Não fez uma revisão desse texto, não, sabe, não quis deixar de uma forma mais estruturada de um romance mesmo. Você percebe, pelo menos eu tive essa perspectiva, né? Você percebe isso no texto. Mas esse livro realmente foi um dos poucos livros que eu li que chegou um momento que eu quase joguei ele do outro lado da sala e que eu quase rasguei ele. Ainda bem que não era meu, porque se fosse meu, eu tinha rasgado. Mas não era meu, então eu não rasguei. Eu precisava devolver para a biblioteca, né? Não era meu, eu não estava com gastar dinheiro para poder comprar um livro de substituição para a biblioteca. Mas o inferno de livro. E eu ainda fico me pensando, gente, por que eu li esse livro? Faz sentido isso na cabeça? Isso me irrita. Isso me deixa mais irritada, sabe? Porque o livro me irritou tanto, mas tanto a ponto de eu querer saber o que estava. Acho que o que me irritou mais não foi a questão do que estava acontecendo com os personagens, foi eu não conseguir me livrar daquilo, não conseguir me libertar daquela escrita, não conseguir, sabe, tirar aqueles personagens da minha mente para poder saber o que ia acontecer com eles. Acho que isso me deixou mais irritada. E por incrível que pareça, minha irmã adora esse livro. Os dois tem nada a ver. Ela gosta bastante do livro não sei se dos filmes ela gosta, mas eu acho que deve gostar também. Bom, e essa foi a lista, né, de livros odiosos que eu li em algum momento da minha vida e que eu ainda me pego pensando do porquê que eu li essas porcarias e porquê que eu não consegui parar de ler essas merdas. Por que eu tive que continuar lendo? Por que eu simplesmente não percebi ali nos primeiros capítulos, principalmente da seleção? Eu acho que do Harding, eu acho que After, Queimada e também Belo Desastre, mas eles não têm tanto, né? Mas eles têm uma escrita um pouco superior do que o da Kiera Cass. A Kiera Cass não tem como defender ela escreve mal mesmo. Mas as outras autoras, elas têm ali um certo uma certa estética, algo que te traz ao texto. Talvez nem tanto a autora que eu esqueci o nome, do Belo Desastre. Ela ali, o texto dela dá uma escorregada de vez em quando. Mas After, o texto já não escorrega tanto. Tem um gancho muito bom. E chama cliffhanger, né? Ela consegue fazer esse cliffhanger de manter ali na leitura o tempo inteiro. E a Psycast, ela também tem isso, apesar do texto ser pobre, tudo que ela traz muitos elementos e não desenvolve elementos nenhum, ela sempre te deixa também com um cliffhanger bom. Isso faz com que você continue querendo ler o próximo capítulo, querendo pegar o próximo livro e dar uma leitura. O problema é que quando ela começou a sair pra mim ficou irreal demais, quando veio tantos poderes dentro daquela protagonista, quando
as situações que foram acontecendo ali começaram a ficar insustentáveis, que nem mesmo o cliffhanger dela conseguiu me manter na leitura. E para mim, o After, o que fez com que eu abandonasse, não quisesse ler o sexto livro, que acho que é Before, o que a autora tentasse falar, que justificasse o jeito que o Hardin era. Para mim, era injustificável as ações dele. Ela podia falar para mim que ele apanhou desde quando ele era nascido, desde quando ele era recém-nascido até a vida adulta. Que para mim ainda seria injustificável tudo que ele fez com a Tessa. E da mesma forma que era injustificável, nem tão justificado assim, como eu disse, passo o paninho pra ela assim, o que ela fez com o Hardin. Então eu acho que os dois, eles nem deveriam estar juntos. Eles deveriam ter ali a sua interação e depois ter se separado, cada um ter seguido um caminho. Eu acho que tinha outras formas de contar essa história sem torná-la esse romance tóxico que é, né? Aí tem gente que fala assim, não, porque a autora queria mostrar o que é de ruim no romance, tem um jeito de contar isso daí, e não dessa forma que fica mascarado, né? Porque ela não teve coragem suficiente para poder escancarar isso e falar assim, olha, esse tipo de romance não é legal. Não, ela só deixou de, assim, um subentendido, ou sei lá, subjetivo, para quem queira entender. Para mim, não pegou isso no texto, não. A Kiera Cass, ela é ruim mesmo. Ruim de descrição, construção de mundo. Ela traz até algumas coisas ali, mas você vê que tudo é muito parecido com outras coisas que você já leu. É tudo muito genérico. Toda a trama do livro passa dentro daquele castelo. Nem lembro se era um castelo, aquela mansão lá. Passa dentro da mansão lá dos reis. Ela raramente sai para explorar esse mundo. E quando sai, são só ruas. Poucas coisas ali aos arredores, né, dessa mansão. Nada muito mais amplo. A questão política também. Parecia uma novela das 6, mal construída. Muito ruim, muito ruim. Então é isso, meu povo. Fico por aqui. Se vocês quiserem uma parte 2, escreve aí nos comentários, porque tem muitos outros livros que me fizeram passar raiva. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.